querido? Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, diga glórias a Deus. Gratidão a Deus por esse dia e mais uma oportunidade que Ele me fez para que assim possa ministrar a palavra de Deus em nome de Jesus, tá? Meu desejo é que Deus possa abençoar a vida de cada um. Eu tenho certeza que desses 32 anos será de muita maravilha para a sua vida e de bênçãos para a sua casa e para toda a sua família. Abra sua Bíblia, por favor. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vamos ler os versos 6, 7 e 8. Quantos irmãos estão focalizando o texto? Gratidão a Deus pela vida desse grande homem de Deus. Oh meu Deus, eu estava com o nome dele aqui, é Fernandes, mas Alan Fernandes. Que Deus abençoe, tá? Obrigado pelo convite aos pastores, ministros, a minha retaguarda. Deus abençoe a todos de uma maneira poderosa. Lucas Cesário, meu Deus, Deus continue te usando, tá? Poderosamente, em nome de Jesus. Minha esposa, a linda mulher, tá ali comigo, sempre me acompanha. Deus te abençoe, tá? Poderosamente. Pedi a Deus uma esposa. Aí Deus foi lá e me deu um anjo. Olha que maravilha. Para você ver que Deus é fiel e tem misericórdia de mim, né? Para você ver que Deus abençoe, tá? Poderosamente. Quem contou o texto bíblico? Bom aí que já está no slide. Vai ser bom para acompanhar. Porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E você diz, amém. Pode ser sentado. Hoje todo mundo já está sentado mesmo, né? É mania de falar. Poderia virar meme agora, nesse momento, né? Ah, não teve como. Teve? Então, amém. Quem me ouve, diga amém. Queridos, esta carta aqui do apóstolo Paulo trata-se das últimas palavras do então considerado leão entre os apóstolos, o maior dentre eles. Aqui o apóstolo Paulo, por sua vez, ele traz não somente palavras de exortação, como também instruções. Mas, além disso, ele também traz e expressa o seu sentimento e aquilo que ele deixa como um legado. É importante frisarmos aqui que a temática deste culto da nossa mocidade se chama legado. Legado, a palavra grega para legado é klerosnomia. São duas palavras gregas. Primeiro, kleros, que significa porção ou parte, e nomia, que significa lei ou ato de distribuir. Em suma, o conceito de legado, por sua vez, é um conjunto de valores, ensinamentos, ações e contribuições que uma pessoa deixa para as próximas gerações. É importante frisar aqui que cada legado, uma vez que é falado, ela é um conceito. E que conceito é esse? Quando nós entendemos o que de fato é um legado, ou quando você pergunta para alguém o que é um legado, em termos jurídicos, legado nada mais é do que um algo preparado, seja ele um carro, uma casa, uma herança, um dinheiro específico para alguém. É diferente de herança. Herança, por sua vez, é um todo. No termo jurídico, herança e legado são duas coisas, por mais que sejam distintas, elas têm sua particularidade. Primeiro, herança, que é onde todos, sendo os filhos,
repartem os bens uma vez deixado pelo testador. Já legado é aquilo que o testador anota, para que assim ele possa única e verdadeiramente especificar um algo para alguém de suma importância, e que ele sabe, o testador sabe em vida, que essa pessoa, quando este mesmo morrer, vai saber tratar e vai saber cuidar. Porém, o legado vai muito além do que herança, do que algo material. O legado tem tudo a ver com caráter, disponibilidade, tem tudo a ver com exemplo a ser seguido e domínio. É tanto que eu separei aqui pelo menos 5 conceitos do que tange a palavra legado. Primeiro, é uma influência duradoura. O legado, por sua vez, ele marca uma pessoa que deixa na vida de outros. Lembrando que existe uma diferença entre lembrança e legado. Lembrança é algo momentâneo, no momento específico e um tempo específico. Legado é diferente. Legado é algo que é duradouro. Passa ano, entra ano. Sai ano, entra ano. E aquele legado que uma vez foi deixado permanece para todo sempre. Para eu dignificar isso, para eu trazer isso para vocês, eu decidi tirar aqui exemplos poderosos de pessoas que deixaram legado. E todos, com certeza, se não muitos, podem também conhecer do que tange a isso. Primeiro, John Stott. John Stott, por sua vez, ele deixou um legado de fidelidade e integridade. Segundo, Matthew Henry. Quem tem a Bíblia, isso aqui tem esse comentarista chamado Matthew Henry. Ele deixou um legado de influência pessoal e exemplo de vida. Terceiro, Charles Spurgeon. Ele deixou um exemplo de legado. Qual legado? Vida de oração e dependência de Deus. Terceiro, ontem fez 507 anos de reforma protestante. E quem é o homem que deixou esse legado? Claro, Martim Lutero. E o que ele deixou? Além da reforma protestante, gente, entenda, o conceito daquela época era precário. Ninguém conseguia ter acesso à Bíblia como você tem agora. E para ter acesso era muito caro. E o que Martim Lutero diz? Eu vou ser o único homem que para ter legado eu vou ter que mudar toda a história. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que eles tenham acesso à Bíblia. Eu vou fazer com que o sacerdócio diante de Deus seja colocado. E o que é sacerdócio? É quando todo mundo numa igreja como essa, se tu entender, vai dar um glória agora, que antes era proibido de adorar, agora tu pode levantar a mão, agora tu pode dar glória, agora tu pode dar aleluia. Agora entenda, quando ele disse isso, lembra de um homem cujo sermão, e esse sermão virou um legado. E que legado é esse? Pecadores na mãos de um Deus irado. Qual o nome dele? Jonathan Edwards. Ele deixou um legado maravilhoso. E qual é o legado? É um legado que a igreja e a mocidade busca. E o que é? É um avivamento. Já tem mão levantada aqui, já tem outra mão levantada ali. Se tem 4 pentecostais aqui, eu acredito que esse negócio vai tremer. Quando Jonathan Edwards ele pega pecadores na mão de um Deus irado, ele deixa o legado. E qual é o legado? Quanto mais adoração sobe, mais a glória vai começar a... Não, deixa eu ver. Não, ainda a igreja não entendeu, vou repetir. Quanto mais o glória sobe, mais a presença de Deus vai começar a... Olha lá.
Só quem, oh meu Deus do céu, só quem pode adorar o Senhor. Quando Jonatas Edwards e pastores, ele deixou esse legado. E que legado é esse? Enquanto ele pregava Lucas Cesário, uma coisa aconteceu. Todo mundo ficou preso no banco, dizendo: para de pregar, Jonatas Edwards, porque nós estamos caindo em um abismo. E Jonatas nem estava nem aí. Ele começava a pregar, continuava a pregar, porque ele entende que enquanto o fogo vem, o pecado vai embora. Enquanto o fogo vem, o pecado vai embora. E qual é o legado? Até hoje, se você pesquisar, tá lá, Jonatas Edwards. E qual é o sermão que se tornou legado? Pecadores nas mãos de um Deus. Eu não sei se tem jovem aqui que vai pegar isso daqui, mas segure na mão de alguém e diga para ele assim, ó, dessa maneira: Deus não te chamou para trazer lembrança, porque lembrança tem começo, tem meio e tem final. E legado é um algo duradouro. Quem pode abrir a boca? Cadê? Olha para alguém e diga assim: Deus te chamou para fazer legado. Fala para ele: Deus te chamou para tu criar um legado. Deus não te chamou para viver de momento. Deus não te chamou para viver de algo instantâneo, algo que é iFood, vem e volta. Não. Deus te chamou para ter legado, é para ser duradouro. É duradouro. E não é diferente na vida desse grande homem chamado apóstolo Paulo. É interessante que nessa carta ele fala para Timóteo. É tanto que Timóteo vem de dois vocábulos gregos: Timão Theos ou Timóteos. Timão significa honrado, Theos significa Deus ou de Deus. É interessante que Timóteo ele foi educado com duas pessoas excelentíssimas, Lloyd e Eunice. É interessante que a palavra Eunice aqui, se tu entender, vai dar um glória bem forte agora. O nome Eunice no grego é Eunike. Nike significa eu venço, mas o tempo ali no grego é indeterminado. Qual é a ideia? Eu venço hoje, venço amanhã. De novo, vamos lá, aqui tem jovem avivado. Eu venço hoje, venço amanhã, venço depois de amanhã. Ah lá, já tem mão levantada lá. Venço para todo o... Mas por que eu venço? É porque tem alguém do teu lado que venceu a morte. Ah, dobra o seu glória a Deus, gente. É porque tem alguém do teu lado que venceu a morte. E se ele venceu a morte, quem é diabo que possa impedir da igreja ser venha? Vamos lá que está começando a esquentar. Vamos lá, escuta isso aqui. Quando ele é educado, olha interessante, ele lidera uma das igrejas, uma das maiores igrejas, que é a igreja de Éfeso. E a cidade era bem localizada, gente. Entenda, a cidade de Éfeso era um dos maiores pontos daquela época. Porém, a matéria-primas dentro da cidade de Éfeso era o culto à deusa Diana ou a deusa Artemísia, né, que é uma das que tinha o maior templo lá naquela época. Porém, quando a igreja chegou até lá, chegou para revolucionar, chegou para trazer uma mudança e informar para eles que a deusa Diana nada mais é do que uma mera estátua que não tem nenhuma função. Mas quando eles apresentaram Cristo Jesus, foi totalmente diferente. É tanto que quando o apóstolo Paulo ele dá as últimas orientações, gente, essa carta diferente das outras, Paulo aqui se mostra. Paulo fala quem ele foi anteriormente. Quer ver? A carta de Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13, ele diz o seguinte: eu era blasfemo. Olha interessante, eu era blasfemo. Eu era também, além de blasfemo, eu também era uma pessoa que perseguia, e também eu era um insolente. Então vamos lá? Eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Vamos lá de novo? Eu era blasfemo, perseguidor e insolente. Essa palavra blasfemo no grego é blasfemeo, que significa claramente insultar.
Quem alguma vez aqui já foi insultado em alguma vez na sua vida? Óbvio, né? Ninguém gosta, né? Você passa em um local e alguém te insultar. Mas para piorar, o texto diz que ele era perseguidor. Gente, se tu não entender isso aqui agora, ó, a palavra perseguidor no grego significa dioco. Dioco significa perseguir algo que tem valor. Não pegou não, né? Tá bom, vamos lá. Perseguir algo que tem valor. Agora você entende por que você é perseguido? Agora você entende por que quando você passa em algum lugar, tem pessoa que não gosta de você? E às vezes você diz, mas eu não fiz nada, mas a tua presença lá já incomoda. É porque você não tem bijuteria. Tu tem o quê? Paulo não perseguia porque era um bando de ser humano glorificando a Deus. Não, Paulo perseguia porque o bando de ser humano que estava ali estava cheio do Espírito Santo. Então entenda, gente. Eu lhe disse, agora vamos traduzir aqui. Eu era alguém que insultava, perseguia quem tem valor. Porque a pior coisa do mundo é a pessoa que persegue alguém que tem alguma coisa que sempre agrada ao Senhor. Já parou para pensar? Quanto mais glória, quanto mais aleluia você dá, parece uma coisa, né? A pessoa diz assim, para que dar glória a Deus alta? Para que dar glória a Deus aleluia? Para que esse negócio? Não, para com isso. Aí enquanto você glorifica, aí o que acontece? A pessoa que olha e diz assim, oh, meu Deus do céu, é melhor glorificar igualzinho a ele. Porque não tem como. Quanto mais perseguir a igreja, mais a igreja vai crescer. Eu vou profetizar. Assim você adora, assim você intercede, mas para receber tem que ser assim. Quanto mais te persegue, mais tem degrau de exaltação para a sua vida a partir de agora. Agora entenda. Eu era perseguidor, insolente. Gente, aqui tem um slide, não tem? Coloca por gentileza aí 1 Timóteo capítulo 1 e versículo 13. Isso aqui é muito forte. Eu era blasfemo, perseguidor e insolente. A palavra insolente significa rubrites. Rubrites significa humilhar alguém até a pessoa ficar abaixo do chão. Agora vamos lá? Olha interessante ali. Eu fui blasfemo, injurioso, mas alcancei misericórdia. Vamos lá, de novo. Vamos lá. Eu era alguém que insultava, eu era alguém que perseguia, eu era alguém que humilhava, mas posso levar para diante? Eu era alguém que fumava, eu era alguém que bebia, eu era alguém que não levava desaforo para casa, mas vai dar dobrar o glória a Deus não, meu Deus do céu. Eu era alguém que fazia farra, bebia do 1 a 51, mas alcancei. Gente, era para tu dobrar o seu glória aí agora. Se eu traduzir a palavra alcancei, você vai dar um glória bem forte, vai mesmo? A palavra alcançar significa catalambano. Catalambano significa puxar para baixo com força. Porque para encontrar a graça não é subindo. Não, me ajuda. Para encontrar a graça, Lucas, não é subindo. É o quê? Quanto mais eu desço, mais eu encontro a graça. Não, dobre glória a Deus. Quanto mais eu desço, mais eu encontro a misericórdia. Agora entenda. Muito obrigado a quem está colocando o slide aí, ó. Top. Agora vamos lá. Quando ele diz isso, ele dá as últimas, gente, palavras, são as últimas palavras dele. Então aqui ele se mostra, que ele fala, e ele admoesta Timóteo. Por quê, gente? É simples. Paulo, por sua vez, ele sofreu 4 julgamentos. Quantos julgamentos? Quantos, gente? Vamos lá. Primeiro julgamento que ele teve foi pelo governador Félix, que está em Atos capítulo 24. Segundo, foi pelo governador Festo, que está em Atos capítulo 25. Terceiro foi pelo governador Agripa, que está em Atos capítulo de número 26. Mas sabe o que é interessante? Nos versículos 11 e 12 ele fala:
Ele é o único que fala assim, para o governador Agripa: quando eu... irmão, se tu não entendeu, quando eu estava perseguindo a igreja no caminho de Damasco, uma luz iluminou. E diz assim, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Lembra que eu falei do significado da palavra perseguição? Saulo, Saulo, por que tu persegue uma igreja que tem valor? Por que persegue? Aí o que ele falou? Duro é para ti. Gente, se você lá ler no Atos capítulo 9, Atos capítulo 24, Paulo complementa o encontro dele com Jesus. Ele falou assim, duro é para ti recalcitrar contra os arguilhões, lactizo pros quentron. Duro é para ti recalcitrar, lactizo, pros, contra, quentron, arguilhões. Em outras palavras, a palavra lactizo significa dar pontapé. A imagem que aparece, gente, não tem aqueles homens que pegam não sei se é ferro que fala, que marca um animal? Alguém pode me dizer? Esqueci o nome. Há um ferro que marca o animal, e que quando marca ele sente aquela dor ali, ele começa ele está dizendo assim, duro é para ti querer dar coice se eu já te marquei. Não, gente. Em outras palavras, ele está dizendo: não adianta você correr uma vez que você foi marcado. Não adianta você dizer: eu não vou mais servir a Cristo. Quando você chegar no mundo, alguém no mundo vai dizer: tu não é daqui não. Não, pega. Não adianta você correr, porque o mundo já está dizendo: tu não é daqui, tu já está marcado pelo eterno lá. Olha para alguém e diga: tu está marcado pelo eterno. Oh meu Deus, aleluia. Olha para ele e diga: você já está marcado pelo eterno. Não adianta você fugir. Na escola tu está marcado, lá na faculdade tu está marcado, aonde você for tu está marcado. Eita, eu estou sentindo a graça dele aqui. E pode levantar a mão e glorificar ele. Ainda tem um tempo, vamos lá. Quando ele diz, ele só fala isso para o governador Agripa. Mas é que está, os judeus, gente, os judeus tinham tanto ciúme, tanta inveja de Paulo, que ele falava assim, governador Agripa, pede para Paulo ir lá para Jerusalém, a gente vai acabar com ele. Aí sabe o que Paulo falou? Eu vou apelar para César, capítulo 28. Quando ele diz que vai apelar para César, olha o legado que ele está deixando. No capítulo 28, quando ele vai, há uma embarcação, ele viaja e vai até Roma. E quando ele vai indo para Roma, capítulo 27, perdão, não capítulo 28, capítulo 27, quando ele vai diretamente para Roma, olha o que acontece. Houve-se uma grande tempestade. Gente, Paulo estava preso e estava condenado para ir diretamente a Roma para apelar para César, para o julgamento ser limpo. Ele preso no navio, ele disse essa seguinte palavra para os marinheiros lá: vocês que estão aqui, não se preocupe, mas o vento está soprando, a tempestade está deixando o mar revolto, e você diz para a gente não se preocupar? Não se preocupe. Por quê? Esse agora vai ser o quarto. Porque eu já sofri o primeiro naufrágio, já sofri o segundo, já sofri o terceiro, e esse vai ser o quarto. Se no primeiro, no segundo e no terceiro eu sobrevivi, tu acha que Deus vai nos abandonar nesse vento? Não, dobra o seu glória a Deus aí. Esse vento não vai te parar. Olha lá, essa tempestade, olha lá, tem gente pegando ali, essa tempestade não vai te parar. Aproveita, jovem, para você pegar também. Essa perseguição não vai te parar, essa palavra contrária não vai te parar, e aquilo que dizem para você não vai surtir nenhum efeito. Por quê? Porque Jesus está nesse barco aí, Jesus está nele. Entenda, gente. Quando ele vai, ele diz assim, aí acontece, todo mundo naufraga, o barco afunda. E tu acha que eles afundaram? Porque a palavra profética dita antes se cumpriu
naquele momento. Em outras palavras, uma palavra proferida nesse altar vai... já tem gente com mão levantada ali, ó. Vai surtir muito efeito na tua vida a partir de agora. Agora entenda, gente. Depois que ele diz tudo isso e fala para Timóteo: Timóteo, depois que eu falei tudo isso com você, capítulo 2, tu, pois, meu filho, repita comigo, filho. A palavra filho vem com dois vocábulos. Primeiro, filho, que é ruios. Ruios é filho nascido das entranhas. Agora tem o outro, tecnon. Tecnon é um filho que é disciplinado e criado. Paulo tem Timóteo e considera-o como filho. Ele diz: tu, pois, meu filho. A palavra não aparece ruios, aparece tecnon. Qual é a ideia? Tu, que foi disciplinado por mim, fortifica-te na graça. Mas peraí, gente. Paulo era letrado. Paulo era um homem que tinha muita influência. Mas ele diz assim, ó: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça. Repita comigo, graça. Por quê? Eu só sou por causa da graça. Eu só canto por causa da graça. Eu só prego, Alan, por causa da graça. Eu só sou alguém por causa da graça. Porque se não é a graça para nos alcançar, quem é que nos alcança? Ninguém. Então, se você está aqui para adorar e é um adorador, é por causa da graça. Se eu fosse você, não ficava nem de boca fechada. Dá glória a Deus aí, porque a graça te alcançou. Agora entenda uma coisa: quando ele diz isso, ele fala: fortifica-te na graça em que há em você. Sede sóbrio. A palavra é tudo. Que significa o quê? Que é aquela pessoa que tem uma mente equilibrada. Tenha a mente equilibrada e faça uma obra como um evangelista. Mas só que ele diz o seguinte, além das palavras finais, ele diz: apresenta-te, pois, a Deus aprovado como obreiro. Repita comigo, aprovado, mais forte, porque assim não vai ser aprovado não. Fala aprovado como obreiro. Gente, a palavra aprovado ali significa passado pelo fogo. Dentro da Palestina antiga, na época da Grécia antiga, para algo ser passado pelo fogo, primeiro, com certeza, é a lógica, passado pelo fogo, depois tirado. Quando é tirado, tem um martelo específico que fica batendo. Pá, pá. Para quê? Para dar formato. Porque não basta só ter fogo. Não basta só passar pelo fogo. Tem que ser formado. Porque entenda, quando ele diz apresenta-te a Deus aprovado, ele está dizendo: todos os processos que você está passando, isso tudo é método para que você possa ser aprovado. Nenhum soldado, gente, entenda, soldado só é soldado quando ele passa por desafios na guerra. Entenda isso. Então, em outras palavras, ele está dizendo: Timóteo, já que você passou por todas essas situações, agora tu se apresenta a Deus. Qual é a ideia? Apresenta suas cicatrizes e marcas. Porque assim Deus vai olhar para você e vai dizer: está aprovado. Qual é a ideia? Só você fazer, gente, uma retrospectiva. Jovem, faz uma retrospectiva de 2020, bem para cá, 2020 para 2024. Já estamos quase no finalzinho do ano. Mas faz uma retrospectiva. Quanta coisa aconteceu para você não estar na igreja? Quantos pratos vieram para você desistir? Quanta coisa veio dentro da tua casa para atingir o seu emocional? Quanta coisa veio para perturbar a tua cabeça e para perturbar o teu coração? Aí pode perceber, 2024, 32 anos de mocidade, você está aqui levantando a mão e adorando. Sabe o que é isso? É Deus dizendo: está aprovado, está aprovado, está aprovado, está aprovado. Agora vamos lá. Além disso, ele diz: já que vocês estão aprovados, vamos lá.
Timóteo, eu quero que você faça uma coisa. Além disso, de você apresentar-se a Deus aprovado, ser sóbrio, sempre vigilante, sempre permanecendo firme na minha presença, eu deixo um legado para você. Ele diz no capítulo 4: conjuro-te diante de Deus. A palavra que conjurar significa eu firmo diante de Deus. Depois de tudo que eu falei lá atrás para você, eu afirmo agora para você. E como é que eu faço para que eu afirmar? Como? Já que você está liderando essa igreja, porque Timóteo, você já é o quê? Tem responsabilidade, por mais que seja jovem. Timóteo tinha aproximadamente 25 anos de idade. Então vamos lá. Ele aqui já estava maduro, porque dentro da cultura judaica, uma pessoa, um homem, já é considerado maduro aos 13. Agora entenda, aos 12. Agora entenda. Quando ele diz isso, ele fala: Timóteo, já tem responsabilidade. Então faz o seguinte, capítulo 4, versículo 2: corrige, repreende, exorta, consola. Gente, ele está liderando uma igreja. Apóstolo Paulo não estava mais indo ver ele, não. Ele já estava prestes a morrer. Então ele fala: Timóteo, eu te ensinei tudo quanto eu estava junto com você. Lembra lá em Derbe Lista, quando você andou comigo? Pois bem, chegou a hora de você agora exortar, corrigir, consolar e repreender. A palavra exortar, gente, significa chamar para o lado com humildade. Gente, fazer o que é o tema, né? Exortar com humildade. Aí ele diz assim, ó: repreenda. A palavra repreender significa penalidade merecida mediante a um caso que foi colocado. Qual é a ideia? Eu só posso julgar alguém com prova. Mas o tanto de gente que acusa o outro sem prova, fala coisa que tu não fez, e para piorar ainda se vitimiza. Mas entenda, quando ele diz isso, ele fala, ó: prega em está tempo, fora de tempo, porque muitos amontoarão doutores para si e terão comichão nos ouvidos. Na tradução da King James está coceira. Repita comigo: coceira. Só que coceira não é coceira assim não, jovem, ó. Não é coceira assim não, ó. Quem já um dia, não sei se alguém aqui pegou essa catapora um dia, né? Nossa, que só a graça, né? Mas entenda, ele me diz assim, ó: essa coceira, ela não está no seu literal. A coceira no ouvido aqui significa desejo de ouvir só coisa boa. Gente, é o texto. Agora quando ele diz assim, ó: quando você corrige, cuidado, porque tem gente que gosta de ouvir coisa boa. Mas você vai falar o quê? A ver. Por que tem que falar a verdade? Porque é ela que liberta, é ela que capacita. Aí quando ele diz isso, ele fala assim: agora, Timóteo, depois que eu falei tudo isso, Timóteo, permanecer firme, permanecer constante. E ele diz ainda: sabe por quê, Timóteo? Porque eu já estou oferecido como libação. Gente, entenda, aqui Timóteo estava expressando o sentimento, aqui Paulo estava expressando o sentimento para Timóteo, dizendo: eu já estou oferecido como libação. Libação no latim aqui é libarionix, que significa pegar o sangue do cordeiro e aspergir no altar. Em outras palavras, ele diz: eu estou pronto agora para morrer. Eu estou, porque eu já fui condenado, agora eu vou morrer por amor ao Evangelho de Cristo. E esse é o legado que eu te dou. E qual que é? Combati o bom combate. Oh, aleluia.
combati o bom combate, acabei a carreira. E o que ele diz? Eu guardei o que? A fé. Eu guardei o que? A palavra guardar é terel. Terel significa colocar uma fortaleza cheio de soldados para justamente proteger o local. Em outras palavras, ele diz: quanto mais eu combato o bom combate, mais eu estou sendo guardado pelo Altíssimo. Quanto mais eu combato, mais eu estou sendo guardado pelo Altíssimo. Em outras palavras, ele está dizendo: Timóteo, você se lembra do que eu fiz? O que? Eu era fariseu de fariseus. Eu entendia tudo que você entende agora. Eu sabia do judaísmo de có e salteado. Eu sabia do Mishnah. Eu sabia das 613 leis de Moisés. Eu era doutorado até ser fariseu. Eu era doutorado por Gamaliel. Gamaliel foi meu professor e agora é ele que me ouve. Eu larguei tudo isso por amor ao Evangelho de Cristo. E outra, Timóteo, isso aqui é para tu pegar até de pé. E outra, Timóteo, eu não me arrependi daquilo que eu larguei lá fora, porque a cruz é onde eu venço, eu venço, eu venço. Eita, só quem pode levantar a mão para cima. Eu vou te dar 30 segundos para agora. Enquanto você glorifica, Deus está dizendo: hoje eu estou te fortalecendo. Tem fortalecimento de Deus aqui. Já foi me dado horário. Tem fortalecimento de Deus aqui nesta noite. Deus, ele não te trouxe aqui, não foi à toa, que foi uma peleja. Mas Deus está dizendo: nesta noite, enquanto você glorifica, tem combates, tem vencimento hoje para a sua vida agora. Se prepare, essa luta não é para te matar, essa luta é para te fortalecer. Não pare nessa tua caminhada. Pode chorar, pode glorificar, porque enquanto você chora na presença do Altíssimo, há uma constelação de anjos que está protegendo a mocidade. Agora. Você pode glorificar Deus, ainda tenho mais 1 minuto. Você pode glorificar o Pai aí, que Deus não te abandonou. Agora acabei, fica de pé.